Pai de infinita bondade, agradecemos esse momento de fortalecimento para todos nós. Que nós saibamos aproveitá-lo, que nós consigamos realmente nos fortalecer com as palavras de Jesus, com as reflexões que vamos fazer, e saiamos daqui mais aptos a enfrentar as dificuldades, as situações da vida de cada um de nós. Que nós saibamos estar aqui nesse momento, com a nossa cabeça aqui, com os nossos pensamentos aqui, para realmente podermos aproveitar este momento e não ser uma hora jogada fora na nossa existência. Muito obrigado, que assim seja. Do capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, deixai vir a mim as crianças. O Cristo disse: deixai vir a mim as crianças. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não traziam consigo um simples apelo às crianças, mas às almas que gravitam nos círculos inferiores, nos quais a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava para si a infância intelectual da criatura em processo de educação, os fracos, os escravos, os viciosos. Ele não podia ensinar nada à infância física, comprometida com a matéria, submetida ao jugo do instinto e ainda não pertencendo à ordem superior da razão e da vontade que se exercem ao seu redor e em seu favor. Jesus desejava que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Assim, submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi a chama que iluminou as trevas, o clarim matinal que tocou para o despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que deve, por sua vez, chamar a si não as crianças, mas os homens de boa vontade. A ação viril é começada. Não mais se trata de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados serão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a relação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis aqui seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o topo dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Deixai vir a mim as crianças, pois eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão de aflitos e de infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para amenizar os males da vida. Dar-lhes-ei o segredo para curar suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuidor da virtude por excelência, este bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, fechando-as? É o amor, é a caridade. Se vós tendes esse fogo divino, o que temeis? Dizei-vos em todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz provar-me pela dor e as tribulações, sede bendito, pois é para o meu bem. Eu o sei, que sua mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa frágil criatura e dar ao seu coração as alegrias permitidas, seja ainda bendito. Mas fazei que o amor divino não adormeça em sua alma e que, sem cessar, esta faça
subir a vossos pés a voz de seu reconhecimento. Se tendes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem as circunstâncias, nem a maldade daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-los. E vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria aliviar-se dia a dia. Semelhante à ave que plana nos ares e não se lembra da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, inebriada, possa beber do elemento da vida no seio do Senhor. Um espírito protetor, Bordeaux, 1861. Quando a gente se debruça sobre o Evangelho, muitas vezes a gente tem as nossas limitações individuais, que são limitações mentais, que nos impedem de progredir, de avançar, de olhar para as coisas verdadeiramente como elas são. Quando a gente se enclausura na encarnação, através da junção com a matéria, há esse estreitamento ainda maior, porque a gente fica sob o jugo da matéria. E ela exerce uma força na nossa intimidade, ainda não transformada pela verdade, que a gente acaba sucumbindo muitas vezes. E João Evangelista, ele coloca um ponto aqui importante para a gente refletir sobre esse processo que nós vivenciamos na atualidade, mesmo com tudo que a gente já dispõe, que seria algo que realmente nos resgataria. Ele fala: eu vos digo em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E quando a gente olha para o Evangelho, quando a gente olha para a Boa Nova, muitas vezes a gente não consegue compreender esse horizonte que é aberto para nós e que faz com que a gente consiga enxergar além daquilo que a gente está muitas vezes limitado a enxergar. Quando a gente deposita as nossas esperanças nos homens iguais a nós, na matéria propriamente dita, a gente restringe o nosso horizonte, porque a gente não consegue alimentar a nossa esperança quando a gente olha para as coisas do mundo. Então, com o olhar equivocado, obviamente, porque se a gente olhar para as coisas do mundo, olhando com os olhos de Deus, a gente entenderia e veria a esperança. Mas essa limitação mental que nós estamos subjugados faz que a gente não consiga observar, por exemplo, na natureza, aquilo que ela está gritando para nós, no sentido de nos informar da esperança. A gente começou aqui na cidade de Campinas um período de chuvas e até alguns dias atrás a gente olhava para o chão, o chão que eu quero dizer para o chão de terra mesmo, e a gente olhava às vezes para alguns pontos de grama, olhava para as árvores, olhava para tudo de um modo geral, que o meio vegetal é um forte indicador para a gente perceber algumas coisas divinas. E parecia que tudo ali estava
morrendo. E quando inicia o processo da chuva, há uma retroalimentação, porque a chuva é diferente de você molhar com a água que vem do sistema de abastecimento, totalmente diferente. E quando vem a chuva, ela vem com um vigor e é como se ela, ela contém elementos que disparam naqueles que são alimentados por ela todo um código divino que faz com que aquilo surja em abundância. Eu estava hoje conversando com o rapaz que cuida, trabalha aqui no nosso condomínio, cuida da parte de jardinagem e tudo, e a gente estava falando sobre algumas coisas e tudo, e ele me passou no áudio, ele falou, então, aqui o condomínio está parecendo uma selva. Eu achei muito engraçado isso, porque realmente de uma semana para outra, eu olho para o fundo aqui do jet e vejo assim, numa semana, 2 semanas atrás, que eu tinha já até cortado um pouco, estava numa altura. Agora a gente olha, cresceu tanto que daqui a pouco está alcançando a bananeira, de tanto que disparou. Então a gente vê, eu estou trazendo isso porque assim, ele falou assim, está parecendo uma selva. Selva lembra selvageria, lembra instinto. E a gente vê que a natureza, que a gente acha que ela está ali morta, que morreu ali, ela está ali pacienciosamente aguardando o momento dela ser disparada. E quando vem uma chuva marcante como a que a gente tem vivenciado, esse processo é disparado. Então eu acho que isso é importante para a gente entender que às vezes a gente vai murchando, mas a gente não só murcha como a gente perde a esperança. E a natureza traz um grande exemplo para a gente, onde a gente, olhando para ela, a gente vê essa, entre aspas, confiança nas coisas de Deus, porque é um processo regido por leis, não é uma confiança consciente, mas é um processo. E de repente você vê, que a gente falou, grama crescendo, olha para as goiabeiras, você vê flor para tudo enquanto é lado, as flores, você vai olhando para a natureza e ela devolve um sorriso de expansão. E essa expansão é porque ela está vivendo todo esse processo extremamente inteligente. E obviamente que é uma inteligência não igual à nossa, mas é um processo que demonstra a inteligência divina, demonstra para nós que nós precisamos compreender que aquilo que Jesus apresentou é realmente para alargar o nosso horizonte, porque há uma modificação quando você tem essas influências naturais no ambiente que disparam uma cadeia que a gente não observa, a gente fica preocupado, eu estava agora há pouco ali ouvindo, a gente ouve um noticiário, a preocupação é com o terror, Então vai chover 100 milímetros, vai chover, e aí a gente começa a se apavorar, e a gente vê que são coisas que são trazidas que restringem o nosso horizonte, ao invés da gente alargar o nosso horizonte, porque a gente tem que compreender que tudo é regido por leis, e essas leis são leis naturais, não são leis humanas, e vai acontecer aquilo que é necessário para nós. Então a gente às vezes mergulha na desesperança, porque a gente, não que a gente não deva ser previdente, eu não estou dizendo isso, mas eu acho que a gente passa da previdência para temerosidade, e aí fica temeroso. Então a gente começa a temer aquilo que é um processo extremamente natural. E uma coisa, que às vezes a gente acaba esquecendo, nós que estamos na carne, é que uma hora, como diz uma conhecida sempre, uma hora a gente desce do trem. Então, qualquer hora a gente pode descer do trem, mas
para a gente poder descer, né, vai ter realmente o momento certo. E eu acho que isso é um grande aprendizado que a doutrina espírita, ela alargou o nosso horizonte em relação a gente olhar para a vida futura com esse conhecimento, onde a gente deve reduzir os temores, né, porque a gente às vezes é manipulado por causa desses temores, coisas que muitas vezes até são infundadas e a gente se aterroriza, né, e a gente não confia na providência divina, né, porque a gente acha que vai ficar para semente e isso não acontece, né? A gente olha para tudo e tudo tem o seu ciclo e nós também temos o nosso ciclo, que é extremamente importante. Então João traz para nós aqui nessa frase, para mim, uma importante informação para os tempos que a gente vivencia, que são períodos de transição, onde a gente olha para a natureza, olha para o mundo ao nosso redor e vê que a gente está colhendo os frutos da nossa ganância, da nossa vaidade, do nosso desejo de sempre querer mais. Então, tudo que às vezes está acontecendo na natureza, somos nós que semeamos há um tempo atrás e estamos colhendo isso. Porque a natureza, como eu falei, ela, né, como eu narrei, ela vai responder aos estímulos que ela recebe. Se uma simples grama, né, um mato, quando chove, ele dispara num processo de crescimento gigantesco, se a gente pega e olha isso numa escala global, né, num orbe, se a gente não está agindo da forma correta com aquilo que Deus está providenciando para nós, uma hora a gente vai colher as consequências disso, né? É o que eu vejo a grama crescendo aqui e fico pensando, são as consequências de uma escolha. Eu escolhi, né, estar num lugar onde haveria grama, só que a grama ela precisa de controle, então é minha escolha e eu tenho que ir lá e fazer o quê? Fazer o cuidado dela, tem que cortar, tem que cuidar, tem que fazer o que precisa ser feito. E a gente vai vivenciando a vida sem compreender e sem perceber que nós somos responsáveis por cada ato que nós temos. E isso a doutrina espírita ela faz para a criatura. Ela faz com que a criatura que realmente saiba o que é a doutrina espírita, que ela amadureça. E amadurecendo, ela vai alargar o horizonte dela, porque o alargamento do nosso horizonte é um alargamento moral. E a gente só tem alargamento moral se a gente verdadeiramente vive os preceitos divinos. Senão não existe alargamento. Não existe a gente ter confiança na vida futura se a gente não consegue aceitar, por exemplo, a questão do desencarne, como a gente falou. A gente tem que entender que faz parte de um processo. Então, eu vejo que Jesus, quando nos convida a estar com Ele e pede essa simplicidade para nós, Ele pede, mas Ele nos dá algo primeiro. Sempre Ele está dando para a gente. O Pai sempre está dando para os filhos. Mas nós, como ingratos, muitas vezes nós não enxergamos o que está sendo dado. E a gente quer sempre tirar mais, mas a gente não quer realizar o esforço. Então, a gente precisa virar essa chave, começar realmente a aceitar as coisas divinas, mas a gente precisa deixar o extrativismo que ainda acontece nos tempos modernos com muitas criaturas de lado. O extrativismo, ele foi um desvio, né, da nossa mente, porque a gente não deve só esperar as coisas virem até nós. Nós temos que agir. A doutrina espírita é realmente esse grande processo onde a gente vai agir para a nossa transformação.